Fala, meus queridos, vamos lá. Deixa eu mostrar um super indicador aqui para vocês. Eu quero fazer isso com mais frequência, certo? E mostrar a usabilidade dele, como você pode utilizá-lo. E eu gosto bastante dele. Está aqui no TradingView, é a plataforma que a gente costuma usar, né? Então você vai direto aqui, indicadores. O nome é esse aqui, ó, Day Trading Booster. Dá uma olhada, vê o criador, vê como é que tá. Clicou. O que ele basicamente faz por você? Como o nome diz, Day Trading, ele vai funcionar sempre nos intradiários. Aqui, né, eu recomendo usar ele de 15 minutos a 2 horas no máximo, certo? É onde você tem uma usabilidade dele muito mais efetiva. Deixa eu dar só uma alterada de cor aqui, porque, né, eu sou um pouco cego. Seria isso aqui, não seria? Isso, olha lá. Ó. Então, como é que você funciona, como é que você trabalha com ele propriamente dito? Essas zonas, essas linhas azuis aqui, ó, todos esses retângulos aqui, eles são o que a gente chama de zona de negociação, certo? São as áreas onde o VPVR, que é um outro indicador, cadê? Tem até aqui uma versão mais inferior dele, ó, VPVR, ele vai tratar como uma zona de extrema negociação, certo? Aí, nessa zona aqui, de extrema negociação do ativo, é onde você vai operar, certo? Você vê o tracinho vermelho aqui, que seria exatamente o meio do VPVR, pegando todo esse movimento a partir do rompimento dessa linha anterior aqui até aqui em cima. Olha a linha vermelha como pega exatamente a metade dessa área azul aqui, né? Então, ele já faz um pré-cálculo de VPVR, beleza? Que é o volume negociado naquele valor específico. E após isso, o que ele faz? Ele traça esse retângulo sendo a zona de negociação. E aí, o que você vai fazer para operar esse ativo aqui, para operar esse negocinho aqui? Você vai primeiramente observar essa zona de negociação. Aí você deixa de olhar o indicador e começa a olhar para o gráfico, zona de negociação. E aí, temos chance de romper essa zona de negociação? A gente já sabia que a região dos 17.000, que está logo acima disso aqui, é uma resistência do gráfico diário, do gráfico de 4 horas, enfim, uma resistência de muita força. A gente já tem essa informação. Aí, a partir daí, o que a gente vê? A gente vê que começou uma zona de negociação bem próximo da zona de resistência. Então, a gente fica de olho nessa zona de negociação. Por quê? Porque o que ela rejeitar aqui vai ser a nossa linha de operação. E foi exatamente o que aconteceu aqui. Aí, nesse ponto aqui, o que a gente busca? A gente busca uma bela de uma operação gráfica aqui. A gente quer buscar um desenho gráfico que nos permita operar. Entendeu? Aí, o que acontece? A gente teve, no 15 minutos, a formação de algumas boas operações aqui. Porque essa linha é a mesma, tá? Essa linha azul não se altera baseado no tempo gráfico, não. Porque ela é para o day trade, ela se altera baseado no dia, certo? Então, aonde que foi a nossa zona de operação aqui? Quando a gente formou esse topo duplo, logo próximo à zona de negociação. Aqui a gente já poderia ter aberto uma operação, buscado essa zona, meteu 3 swings gráficos. Por que 3 swings gráficos? Topo inferior a esse topo aqui, topo inferior a esse topo aqui. E agora está formando o terceiro topo inferior a esse topo aqui. Então, a gente teria aberto aquela operação lá em cima. Deixa eu apagar isso tudo. A gente teria aberto a operação aqui, se a gente quisesse. A gente poderia ter aberto a operação aqui, se a gente quisesse, quando o gráfico deixou bem claro que ele não iria romper. Por quê? Aqui a gente também teve uma divergência do RSI. Ó. Olha o RSI aqui, logo no topo seguinte, o RSI aqui. Então, a gente teve divergência no RSI, beleza? Que confirmava essa zona aqui como uma bela zona de inicialização de operação. Aí, não peguei aqui, Felipe, tranquilo. Você teve essa terceira chance aqui quando formou esse candle aqui, que é um candle de reversão.
Se eu tivesse entrado aqui estopado logo acima da zona de negociação, você também estaria certo. E aí vai haver um momento onde vai ter o rompimento dessa zona para cima. Rompeu para cima é onde a gente fecha a operação. Então a gente carregou a operação para o máximo de tempo que a gente teve. Aqui a gente teve o sinal, certo? Aqui a gente teve um segundo sinal, aqui a gente teve um terceiro sinal e aqui a gente está tendo o quarto sinal agora. Mas olha que interessante quando você analisa o porquê de utilizar esse indicador. Você sabe que essa zona aqui é uma zona de negociação. Então, a partir do momento que você sabe que isso aqui é uma zona de negociação, talvez essa tenha sido a entrada mais segura possível. Por quê? Porque foi quando ele fez um toque pela parte de baixo da zona de negociação, ou seja, ele perdeu a zona de negociação. Aqui foi um falso rompimento, aqui foi um rompimento verdadeiro. Por quê? Porque agora veio o reteste. Então, você pode optar dessa forma também. O ponto é, a partir do momento que você tem uma zona de negociação, você sabe que você tem que operar a partir dali, seja para cima ou seja para baixo. Aí é olhar gráfico e ver o que o gráfico vai te dar, certo? Outra coisa interessante que o indicador dá é que ele te dá algumas ranges, né, baseado na Fibonacci, aonde você pode começar a pensar em fechar as suas operações. Então, quer dizer, se a gente pegar uma operação aqui bem alavancada, bem para baixo, próxima à região dos 18.824, talvez você já queira executar a sua primeira parcial, porque depende muito de como é que está o volume do dia, como é que está o tanto de força em uma determinada direção que o ativo está empregando, certo? E aí a mesma coisa para cima, por quê? Esse do 15 minutos, esse do 1 hora aqui, está se confundindo muito com uma bandeira gráfica, certo? Aí você operou lá, pegou seu lucro aqui, beleza, só que o negócio está se confundindo com uma bandeira gráfica. Então, como é que a gente vai saber que é uma bandeira gráfica? Se por acaso empreender uma quantidade de alta absurda e romper a nossa zona de negociação para cima. Aí você já tem o quê? O alvo anterior aqui em cima em 17.076. É um indicador simples, mas é um indicador que ajuda muito, principalmente para quem tem dificuldade de traçar a zona de suporte, de resistência. Então ele atua muito bem, certo? Ele atua muito bem. Nesses últimos dias que a gente ficou em lateralização, você vê como mais ou menos a gente ficou próximo à nossa zona de negociação. Ficou muito próximo. Aqui para trás também, naqueles dias que a gente ficou numa lateralização infinita, a zona de negociação ficou muito próxima uma da outra. Por quê? Porque era, de fato, aquela zona, aquele valor, aquele momento que o gráfico não andava nem para cima e para baixo. Então, havia uma defesa constante nesses dois valores, entendeu? Por ele marcar os máximos e os mínimos também ajuda bastante, mas acho que o principal é essa zona aqui, que ele marca de negociação baseado no VPVR. Ele simplifica o entendimento do VPVR e, por isso, né, para mim se tornou um indicador muito bom. Eu achei interessante demais trazer ele para vocês aqui. E se for útil para você, deixa o seu like, segue se você não é inscrito, compartilha também. Acho que é um conhecimento lindo, um conhecimento extremamente rentável. E se for útil para você, deixa o seu like. Valeu, qualquer dúvida, só deixar nos comentários. Falou!